Feliz sábado a todos vocês, queridos. É uma alegria muito grande poder vir aqui à Igreja do Campolim e estar assumindo essa grande responsabilidade. Eu imagino que, para você que acompanhou durante todo esse período o ministério do pastor Fernando Iglesias, deve ser algo diferente, porque agora você está vendo um outro pastor aqui na Igreja do Campolim. Eu quero dizer para você que o pastor Fernando Iglesias, ele é uma grande referência para todos nós, e ele sempre foi uma referência para mim também como pastor. O pastor Fernando Iglesias, ele é uma referência espiritual. Quando ele chegou aqui na Associação Paulista Sudoeste, nós trabalhamos juntos ali, quando ele estava no departamento de mordomia, e eu me lembro que nós tivemos algumas conversas em alguns momentos muito especiais. E já ali eu senti o quão especial é o pastor Fernando Iglesias, com algumas conversas muito profundas e muito significativas para a minha vida pessoal e para o meu ministério. Eu tenho um privilégio, queridos, que poucos talvez teriam, que é o privilégio de ser membro da Igreja do Campolim e depois me tornar pastor da Igreja do Campolim. Eu e minha esposa, nós amamos essa igreja. A Lu está aqui, quando nós saímos do Ministério Jovem, ela disse assim para mim: amor, seria tão bom se a gente pudesse ir para o Campolim. E o sonho se tornou uma realidade. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Pastor Fernando vai estar conosco aqui durante todo esse período também, porque o pastor Fernando Iglesias, ele construiu a sua casa aqui na cidade. Ele também tem amigos e parentes, familiares aqui nesta igreja. E ele é meu amigo também, é meu amigo pessoal, de tal forma que ele será também o nosso conselheiro, aquele amigo tão próximo como ele sempre foi da minha família e também do meu ministério. Então eu quero agradecer esse privilégio nesta manhã. Quero que você abra a sua Bíblia agora. Nós vamos estudar o que está em Gênesis, no capítulo 39. A minha pretensão nesta manhã é falar sobre um tema conhecido, mas ser bem pontual e bem objetivo nesse primeiro momento. Gênesis capítulo 39. Nós vamos trabalhar aqui a história de um personagem da Bíblia que você conhece muito. Talvez você tenha aí um herói bíblico. Eu não sei qual que é o herói da Bíblia. Aquele personagem que você admira, que você ama ouvir as suas histórias. Alguns aqui talvez, se eu perguntasse qual é o seu herói bíblico, me diria assim: meu herói bíblico é Moisés. Moisés foi o maior legislador que o povo de Israel teve. Talvez alguém diga assim: pastor, o meu maior sonho é ser como Davi. O meu antigo chefe, o pastor Cândido, ele dizia assim que o herói bíblico dele era Davi. Alguns aqui têm como referência o apóstolo Paulo. O meu segundo personagem, Rafa, é o apóstolo Paulo. Essa é a minha segunda referência. Mas a minha primeira referência, além de Jesus, logicamente, porque ele é o nosso Senhor, nosso Deus, é José do Egito. José do Egito, para mim, é uma verdadeira inspiração. Quando eu entrei para a igreja adventista e me batizei com apenas 15 anos, a vida de José do Egito foi um espelho para mim. Meus primeiros dias vividos na igreja foram espelhados, inspirados na vida desse personagem chamado José. Eu admiro a sua integridade, a sua pureza, a sua fidelidade. Às vezes a gente admira alguém porque a gente se parece com essa pessoa. Não sei se acontece com você, quando você olha para uma pessoa, quando você começa a conversar e a conhecer alguém, aqueles pontos de identificação, de semelhança, são pontos que nos aproximam. Então a gente tem a tendência de admirar alguém que se parece com você, que se identifica com as suas ideias, com os seus pensamentos. Mas às vezes você admira uma pessoa não porque você se parece com ela, mas você admira uma pessoa porque você gostaria de ser como ela é. No caso de José do Egito, a razão pela qual eu admiro tanto esse personagem, talvez não seja pelo fato de eu me parecer tanto com ele,
mas pelo fato de eu desejar muito ser como ele. A fidelidade de José do Egito, a sua pureza, a sua integridade me fascinam. Deus não nos chama a sermos perfeitos. Aliás, ninguém aqui é perfeito, não é? A minha esposa está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Todos nós somos imperfeitos. Não existe ninguém aqui que seja perfeito. Mas uma coisa que é importante, que Deus ele espera de cada um de nós, é a integridade. Nós temos que ser sinceros conosco mesmos e com Deus. E José era esse jovem íntegro. Ele não era hipócrita, porque ele vivia aquilo que ele falava que ele era. Mais importante do que você parecer, é você ser um cristão. É eu ser um cristão. Então, é lógico que é muito importante parecer, mas é muito mais importante ser do que parecer. Agora, é impossível você ser e não parecer. E José era aquele jovem que ele era. José sabia quem ele era. José sabia por que ele estava aqui. E José sabia qual era o seu destino. Ele não tinha dúvida do seu propósito aqui na terra. Ele não tinha dúvida do caráter que ele tinha. Por isso, diante de situações que nós vamos estudar aqui nesta manhã, ele se portava da forma como Deus esperava que ele se portasse. E veja só o que diz aí no capítulo 39, o verso 1, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas. Nós conhecemos aqui a história. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para uma caravana de ismaelitas. Diz a Bíblia, no verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele. Mas não só isso. Olha só o que diz o verso 5. E desde que o fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Veja que interessante, queridos. A Bíblia diz assim, que Deus abençoou o seu senhor Potifar por amor a José. Isso quer dizer que se você for uma pessoa abençoada de Deus, Deus vai abençoar todos aqueles que entram em relação com você. Se você for um marido abençoado de Deus, fiel como foi José do Egito, Deus vai abençoar a sua esposa por amor a você. Não é extraordinário isso aqui? Se você tiver a bênção de Deus, você vai poder abençoar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. José era um jovem tão abençoado, mas tão abençoado, que quem entrava em relacionamento com ele recebia os benefícios da sua bênção. É interessante você poder observar que os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, podem ser beneficiados com a tua bênção. E Deus abençoa até aqueles que não são cristãos. Porque a Bíblia diz aqui que Potifar não era nem um adorador do Deus verdadeiro. Mas Deus abençoou Potifar, senhor de José, por amor a ele. Isso é bênção e é promessa. A Bíblia diz assim, queridos, que ele foi vendido pelos irmãos. Nós já conhecemos a história. A Bíblia diz assim que ele foi fazer uma viagem. Ele fez uma viagem daquele lugar onde ele estava até o Egito. Eu me lembro quando eu fui para o colégio interno, eu estudei no IAN, hoje conhecido como UniAN, Universidade Adventista do Nordeste, com sede lá próximo de Feira de Santana. Eu me lembro quando eu me converti. Eu, na época, morava em Belo Horizonte, jogava no Cruzeiro, na escolinha do Cruzeiro. Eu tinha 14 para 15 anos. Nessa ocasião que eu me converti, já tinha 15 anos. Já tinha ido para uma participação rápida de um mês a alguns jogos amistosos da seleção brasileira sub-17, que naquela época eles chamavam de categoria infantil.
E eu tinha um sonho no coração, que era o sonho de jogar futebol, de jogar num time grande, um dia ir para a seleção brasileira, mas Deus me concedeu essa oportunidade muito jovenzinho, com apenas 15 anos. Nessa ocasião, quando eu me converti, conheci a Igreja Adventista, Deus transformou a minha vida completamente. Deus mudou não só os meus sonhos, mas mudou até os meus gostos. Deus me transformou de uma maneira que eu nem consigo explicar. Porque a Bíblia diz assim, que Deus opera em nós tanto o querer, o desejo, como o efetuar segundo a sua vontade. Ou seja, Deus passou a colocar um desejo diferente no meu coração e me deu poder para cumprir aquilo que eu não conseguia, para que eu pudesse glorificar o nome dEle. Então, tudo que acontece em nossa vida é um dom de Deus. Ele coloca o desejo, que é produzido pelo Espírito Santo, e é Ele que dá o poder para cumprir aquilo que Ele mesmo nos pede. Queridos, naquele momento Deus transformou a minha vida e Deus colocou um desejo de ser um pastor. Eu recebi um chamado de Deus, ou eu vou contar em algum momento aqui, durante os momentos que estivermos juntos aqui no culto, mas naquele momento eu recebi um chamado e decidi aceitar esse chamado. Eu estava apreensivo porque eu não sabia exatamente o que iria acontecer na minha vida depois de 30 anos. Eu não sabia que depois de 30 anos eu estaria aqui sendo apresentado para ser pastor da igreja do Campolim, em Sorocaba. Jamais imaginei alguma coisa parecida como isso. Eu era apenas um jovem de 15 anos que abandonei a minha carreira como jogador de futebol e estava agora aceitando os sonhos de Deus para a minha vida. A melhor coisa do mundo, queridos, é quando você consegue sonhar os sonhos de Deus. A melhor coisa na vida é quando nós podemos sonhar os sonhos que Deus tem para nós, não os nossos próprios sonhos. Então, a nossa oração nesta manhã deveria ser assim: Senhor, ajuda-me a sonhar os teus sonhos para mim. E eu me lembro que eu tomei a decisão de ir para o colégio, estava na rodoviária de Belo Horizonte, estava ali meu pai, a minha mãe, meus 2 irmãos, porque eu sou filho mais velho, filho primogênito de uma família de 3 rapazes, estava a minha namorada. E há 30 anos atrás, eu amei uma mulher, que até hoje está comigo. A Lu tinha apenas 14 anos naquela época. Eu tinha 15. Façam as contas aí, depois a Lu vai me pegar. Essa parte pula, né, querida? A Lu já me acompanhava, nós já tínhamos 6 meses de namoro, e eu decidi ir para o colégio. Ali estava me despedindo deles, porque eu fiquei 1 ano lá no colégio interno, e depois de 1 ano a Lu foi também estudar lá. E eu me lembro que eu abracei meus irmãos, abracei minha mãe, ela estava chorando muito, abracei meu pai e disse assim: olha, eu vou voltar de novo, eu vou reencontrá-los. E eu disse assim: eu tenho vontade, pai, de ir lá e te honrar. Eu abandonei o Cruzeiro, a seleção brasileira. Eu não quero ser mais um jogador de futebol, mas eu quero ser alguém importante. Eu quero trabalhar para Deus, eu quero fazer o melhor que eu posso para Deus e eu quero te honrar. E ele me abraçou, e a família estava chorando naquele momento. Abracei a Lu, falei: amor, eu quero ser fiel a você, eu tenho um plano de casar com você. E eu fui, e de fato cumpri a minha promessa. Nós nos casamos no próprio colégio ali, quando nós ainda éramos estudantes. Quando eu passei por essa experiência, tudo estava sob controle até aquele momento. Mas eu me lembro que quando eu subi no ônibus e eu me assentei em um dos bancos que ficava mais à frente, o ônibus começou a sair da rodoviária e eu comecei a olhar para a Lu, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, e meu coração ficou partido, sabe? Quando você está saindo de casa pela primeira vez, e aquela era a primeira vez que eu saía de casa, deixando as pessoas que eu mais amava e indo ao encontro de pessoas que eu não sabia se iriam me amar. Eu estava deixando o conhecido e indo ao encontro do desconhecido. Eu não conhecia o colégio para onde eu estava indo, nem por foto, porque naquele tempo, queridos, não havia internet. Em 1991, a internet ainda iria chegar. Imaginem, e eu não conhecia nem por foto o local, não conseguia acessar a internet. Eu simplesmente fui atendendo a um chamado de Deus. Eu me comunicava com a minha esposa por carta. Então, queridos, eu comecei a viajar e eu olhei para um lado, olhei para o outro, na rodovia. Aí eu realmente senti bastante.
Naquele momento, algumas lágrimas começaram a correr na minha face, e eu orei a Deus dizendo assim: Senhor, me ajude para que eu possa cumprir o teu propósito para a minha vida. Eu tinha um desejo no coração, mas Deus tinha um propósito ainda maior. E eu me lembro que eu orei a Deus e pedi a Deus que me fortalecesse, que me levasse e que Ele cumprisse o propósito para a minha vida. Quando eu passei por essa experiência, eu fiquei pensando, depois de alguns anos, preparando essa mensagem, falando sobre José, eu fiquei pensando assim: eu pelo menos pude dar um abraço no meu pai, na minha mãe, eu pude dar um abraço na minha namorada, eu pude me despedir de quem eu amava e dizer assim: eu vou voltar. Mas a viagem de José do Egito foi uma viagem sem despedidas. José não pôde dar um abraço no seu pai, ele não pôde abraçar os seus amigos, ele não pôde se despedir de ninguém que ele amava, e os que ele amava o traíram e o venderam como escravo. Então José só tinha duas opções: ou José se curvava no escuro vale da depressão e abandonava o seu Deus, ou então ele se voltava para o Deus de seus pais. Aquele Deus que ele havia aprendido, o Deus de Abraão, de Isaac e do seu próprio pai. Mas a Bíblia diz assim que ele se voltou para o Deus de seus pais. E a Bíblia diz assim que Deus o abençoou, de tal forma que ele abençoava as pessoas. Queridos, José era um tipo de Cristo. Quando você pensa na vida de José, você pensa assim: esse rapaz, ele realmente foi um rapaz diferente. Aliás, o jovem cristão, ele é diferente. Uma vez eu li assim uma frase que estava escrito o seguinte: nós não somos ante tudo, nós somos o antídoto. Não somos melhores e nem piores do que ninguém, somos apenas diferentes. José, ele era diferente, porque ele era um jovem, um filho do Deus Altíssimo. E diz a Bíblia aqui, querido, que ele foi um tipo de Cristo. Quando você pensa, por exemplo, assim, em Davi, qual foi o pecado de Davi? Davi adulterou, Davi, ele participou praticamente de um assassinato, né? Ele colocou um dos seus comandantes na frente da batalha. Se você pensa, por exemplo, em Jacó, ele foi um mentiroso. Ele enganou seu pai, usurpou o direito de primogenitura de seu irmão. Se você pensa em outros personagens da Bíblia que negaram a Jesus, como Pedro, negou Jesus, conviveu com ele 3 anos e meio, e na hora que ele tinha que realmente estar do lado de Jesus, ele negou e abandonou o mestre. Mas quando você pensa em José do Egito, qual é o pecado de José do Egito? Qual é o pecado dele? Alguém pode dizer assim: ele era muito mimado pelo pai, mas não era problema dele. Ele contava as coisas para o pai perguntou, pediu para que ele fosse lá e trouxesse algumas informações do que estava acontecendo. José, ele não era perfeito, queridos, não era perfeito, ele era um pecador como cada um de nós. Eu acho que ele sofreu muito quando ele foi vendido pelos irmãos, foi traído, quando ele foi preso, injustiçado. Mas ele era um jovem diferente, porque ele era um tipo de Cristo. Querem ver? José do Egito foi vendido por quantas moedas de prata? Diz a Bíblia que ele foi vendido por 20 moedas de prata. A Bíblia diz assim que Jesus foi vendido por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Assim como no tempo de José, as 30 moedas de prata pelas quais Jesus foi vendido era preço naquela época de um escravo. Ele era escravo e Jesus também foi vendido por preço de escravo. A Bíblia diz assim que José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus foi vendido também pelos seus próprios irmãos. Jesus considerava os seus discípulos, seus apóstolos, como sua família. Foi vendido pelos seus. Mas a Bíblia diz assim que ele foi vendido, José foi vendido por seus irmãos, mas quem teve a ideia de vendê-lo como escravo foi um irmão. Qual era o nome desse irmão? Vocês se lembram? Um deles, que foi Rubem, teve uma ideia de jogá-lo na cisterna, né? Mas teve um que teve a ideia de vendê-lo para a caravana de ismaelitas. Quem foi? A Bíblia diz assim que foi um irmão chamado Judá. Judá é um nome hebraico. E se você pegar o nome Judá em hebraico e fizer uma transliteração para o grego, Judá é Judas. Assim como Judá
teve a ideia de vendê-lo. Judas também traiu e vendeu Jesus. José era um tipo de Cristo. Agora quer saber mais? A Bíblia diz assim, que José, depois de toda a sua vida, Deus tinha um propósito maior para ele. Diz a Bíblia, queridos, que José, ele perdoou os seus irmãos. E não só perdoou, mas deu para os seus irmãos comida e morada no Egito. Jesus, queridos, é o nosso irmão mais velho. Jesus, ele nos perdoou. Todos nós cometemos os nossos pecados, os nossos delitos. E a Bíblia diz assim, que Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. Jesus nos perdoou. Como nós cantamos aqui, hoje nós somos livres. Jesus nos perdoou e ele nos promete comida e morada, não no Egito. Jesus promete morada, comida na Canaã celestial. Queridos, a história de José do Egito nos ensina duas lições muito significativas. A primeira é que um homem ou uma mulher é tão forte quanto a sua vida interior. Uma coisa é aquilo que você pensa que você é. Isso talvez seja um autoconceito, né? A outra coisa é o que as pessoas pensam que você é. Isso é reputação. Tem pessoas que têm uma boa reputação e tem pessoas que têm uma má reputação. Então isso mostra que nem sempre o que você pensa que é ou o que os outros pensam que você é o que de fato você é. Mas uma coisa é autoconceito e outra coisa é reputação. Agora, uma coisa muito diferente é aquilo que realmente você é. O que você realmente é, sabe o que é? Caráter. Caráter é quando você está diante de uma tentação e você tem que escolher entre fazer o que é certo e o que é errado, você toma a sua decisão. Ali você revela o seu caráter. A Bíblia diz assim que a prova fatal ainda estava por vir. Diz a Bíblia assim que uma certa ocasião, uma mulher se aproximou dele, que era a mulher de seu senhor, e disse assim, José, deita-te comigo. E a Bíblia diz que José, que estava na flor da idade, ele tinha 17 para 18 anos, estava no auge da sua potência sexual. A Bíblia diz assim que ele era bonito, ele era formoso de porte e de aparência. Ele era lindo. Ele era tão bonito quanto a sua mãe. Que a Bíblia diz assim que a mãe de Jacó era linda, era maravilhosa. Ela chamava atenção como ele também chamava atenção. E ela, a sua patroa, era uma mulher poderosa. Imagine que quadro perigoso, ele um jovem de 17 anos, no auge da sua potência sexual, bonito. Ela, próximo dos 30, tinha seus desejos e instintos sexuais intensificados. Era uma mulher poderosa. Tudo que ela queria, ela recebia. Tudo que ela queria, ela tinha em suas mãos. E diz a Bíblia que ela colocou os olhos nele. E diz a Bíblia assim que ela o assediou por vários dias. O que mostra que ele não dava brecha para o pecado. E quando ela chegou a um momento que viu que não seria mais correspondida, ou não seria correspondida, ela foi pro tudo ou nada. Ela o agarrou. Ela o agarrou. E a Bíblia diz assim que ele se desvencilhou dela, fugindo, deixando em suas mãos as suas vestes. E dos lábios de José saíram uma pérola, ou saiu uma pérola. Dos lábios de José saiu uma frase que deveria ecoar dos lábios de todos aqueles que professam ser verdadeiros filhos de Deus. José diz assim: como, pois eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra o meu Deus? José sabia em quem ele cria. José tinha a plena convicção de que Deus estava com ele. José sabia que Deus estava testemunhando cada ato seu. Uma certa vez uma esposa de um velho pregador, prevendo que ele estava preparando um sermão, disse assim: querido, eu não consigo compreender. Por que você gasta tanto tempo preparando uma mensagem que será transmitida a tão poucas pessoas? Ele diz assim: querida,
Você se esquece de quão grande será o meu auditório? Nada é insignificante aqui. Quando nós temos a consciência de quem está na arquibancada da vida nos assistindo, nós disputaremos a melhor partida. Se tivermos a consciência de que Deus está testemunhando cada ato nosso aqui na terra. Benjamin Franklin disse assim, que a coragem não é necessária somente nos entreveros das batalhas, mas na hora crucial da decisão entre o bem e o mal. E Sêneca disse assim, viva entre os homens, como se Deus estivesse contemplando-o, e fale a Deus, como se os homens estivessem escutando-o. Ah, queridos, José foi um grande exemplo para mim e para você. Você pode dizer assim, não, pastor, mas na época de José era diferente. Era mais simples. A gente não tinha tantas tentações como nós temos hoje. E eu digo para você, não, querido amigo. Não, querida amiga, sabe por quê? De acordo com a arqueologia, de acordo com as pinturas murais do templo de Mênfis, fica evidente que naquele tempo também havia corrupção entre os sexos. Havia prostituição. Havia cultos com prostituição misturados com orgias. Havia iguarias, bebedeiras. Havia todo tipo de pecado que você possa imaginar. A diferença é que José do Egito nunca se esquecia do Deus que lhe assistia. A diferença é que José sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia por que ele estava ali. A prova disso é que ele foi fiel em todos os momentos. Ele foi injustiçado, queridos. Ele foi preso. Quando a mulher o acusou, ele foi preso injustamente. Mas você acha que ele deixou de ser respeitado porque ele foi injustiçado? Não. Ellen White diz assim, que aquele crime de assédio à mulher de Potifar era um crime punível de morte. Mas por que ele não o matou? Queridos, Potifar prendeu José, não porque ele acreditava na sua esposa. Ele conhecia a sua esposa. Ellen White diz assim, que ele prendeu José para salvar a sua reputação. Porque se ele não tivesse prendido José, as pessoas iam dizer assim, olha aí, não fez nada, não acreditou nem na esposa, mas para salvar a sua reputação ele colocou José na cadeia. Mas lá na cadeia, Deus levantou aquele jovem para poder honrá-lo novamente. Deus tem o momento certo, a hora certa de honrar os seus filhos. José era fiel. José era um tipo de Cristo. Nesta manhã, querido, jovem que está me ouvindo aqui, você amigo que veio aqui nesta manhã, a única coisa que Jesus quer é que você seja como Ele. Deus quer que você e eu, nós sejamos gente como Jesus. E eu vou falar para vocês algo que talvez você não soubesse. Ou se soubesse, eu quero aqui ratificar aquilo que talvez você já sabia. Mas se ninguém te falou sobre isso, você que é membro dessa igreja, por várias vezes eu vim para essa igreja aqui, a igreja do Campolim. E aqui eu me sentia acolhido. Aqui eu sentia a paz de Jesus. Aqui eu me sentia abraçado, não julgado. E é isso que Jesus quer de você. Que ao chegar aqui na casa do Pai, que você não olhe para ninguém com olhar de julgamento, com preconceito. O que Jesus quer é que você seja gente como Jesus, gente como Ele foi. E vocês têm feito isso, e eu falo isso por experiência própria. Minha esposa, quando nós mudamos de função, a primeira coisa que ela me falou, amor, como seria bom se a gente fosse para o Campolim. Eu não queria sair de Sorocaba, e eu queria continuar frequentando a igreja do Campolim, porque ela é membro aqui, eu sou membro aqui também. E Deus ouviu a nossa oração. Se Deus não nos trouxesse para cá, Ele continuaria sendo Deus. Ele é Deus porque nos trouxe, mas se eu não estivesse aqui com vocês, Ele continuaria sendo Deus. E para onde eu fosse, Ele continuaria sendo Deus, porque Deus sempre cuida da gente. Eu espero que nós possamos viver aqui anos muito felizes. E eu quero poder abençoar vocês. E eu tenho certeza que vocês vão me abençoar muito aqui.
já me abençoavam, mas agora podendo ficar pertinho de vocês por mais tempo, mais ainda. Deus abençoe você. Você gostaria de ser como José? Gostaria de que ele pudesse te usar? Eu gostaria também. Que Deus te abençoe e ouça a sua oração. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, que nos salvou, nos perdoou e nos promete dar comida e morada na Canaã celestial. Ajuda-nos para que possamos ser fiéis como foi José. Que nós possamos ser diferentes. Sabemos que não somos melhores, mas também não somos piores do que ninguém. Somos diferentes porque somos filhos do Rei. Por isso, querido Pai, nos ajude humildemente a sermos gente como Jesus para as pessoas. Que o Senhor possa atender a cada oração aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.